Fala galerinha, fala meus queridos alunos, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos retomar os nossos estudos de operações com números naturais, ok? E hoje nós vamos dar uma passeada por muitas coisas relacionadas à subtração. Vamos fazer, por exemplo, a relação da subtração com a adição. Muita coisa relacionada, uma é a operação inversa da outra. Vamos ver o que é isso, né? Na verdade, vamos resolver alguns problemas e vamos recapitular aí tudo que vocês tiveram de atividade em casa nessas últimas aulas, tá bom, pessoal? Eu sou o professor William Martins, vocês já me conhecem e aqui tem matemática. Então, galerinha, nós vamos agora dar sequência ao estudo da subtração. A gente está estudando aí, relembrando algumas coisas, vendo algumas coisinhas novas em relação às operações. E a nossa última operação, né, que nós chegamos a iniciar o estudo dela em sala de aula e vamos dar sequência aqui, né, nesta outra sala de aula, só que nesta sala de aula virtual, é a subtração, né, a subtração de números naturais, tá? Vou colocar aqui de modo abreviado, números naturais. Beleza? E o que nós tínhamos visto em sala de aula? A primeira coisa que a gente viu foram as ideias, né? O que é subtrair? Quais são as ideias que estão relacionadas à subtração? E lá nós vimos que as principais ideias relacionadas à subtração são a de retirar uma quantidade de outra, é uma ideia relacionada à subtração. Outra ideia importante é a ideia de completar uma quantidade, tá? Eu tenho 10 figurinhas e meu amigo tem 20. Quantas eu preciso ter para ter a mesma quantidade que ele? Então aí eu preciso completar a quantidade que ele tem, entendeu? Então a ideia é de completar. Ou ainda comparar duas quantidades. Por exemplo, eu tenho 30 figurinhas e meu irmão tem 32. Quantas a mais ele tem do que eu? Como eu faço para saber quantas a mais ele tem do que eu, quantas a menos eu tenho do que ele? Eu estou comparando as nossas quantidades. E para a gente descobrir essa quantidade, a gente vai ter que realizar essa operação, que é a subtração, tá bom? A famosa conta de menos, tá certo? E aí vocês já conhecem a subtração, né, de longa data, desde o início aí das primeiras séries que vocês estudam aí na escola, né, desde das primeiras séries, os primeiros anos de vocês na escola, vocês já tiveram acesso à subtração, tá? Então vamos ver aqui um exemplo que vocês fizeram a leitura que eu coloquei para vocês. Por exemplo, bem simples, no campeonato de futebol feminino, o nosso time ele fez, então vamos supor aqui, um time A, o time que eu participo, ele fez 34 gols. E o outro time, na verdade não, ele fez 34 gols, ele marcou 34 gols marcados e foram 14 gols sofridos. 14 gols sofridos. A pergunta é: qual foi o nosso saldo de gols? Então, para quem não sabe o que é o saldo de gols, o saldo de gols ele é a diferença. O saldo de gols ele é a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Resumindo a história, o saldo de gols ele é o resultado entre o primeiro número, o saldo de gols ele é o resultado entre os gols marcados, 34, subtraído, ou seja, a diferença menos o outro número ali, ó, 14. Então eu teria que fazer essa conta. Fazendo isso de modo simbólico para vocês, ó, bem fácil para vocês, de modo simbólico, nós temos aqui no 34, eu tenho 34 e quero retirar 14. Vamos usar a ideia do retirar. Então eu quero retirar 14 de 34. Então o que eu vou fazer? De modo bem simples, eu tenho 4 unidades e 3 dezenas.
Então, se eu tenho, eu vou representar aqui o 34 simbolicamente por cores. Vou chamar unidade de vermelho. Então, eu tenho aí uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. E tenho 3 dezenas, vou colocar dezenas de azul. Tenho 3 dezenas, vou colocar de azul, ó. Uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas. E aí, como a ideia de subtração, na adição a gente junta, né? Eu teria que juntar 34 com 14. Aqui eu tenho que retirar. Então, por exemplo, se eu quero fazer 34 menos 14, vamos fazer aqui unidade com unidade, dezena com dezena. Então eu vou retirar. Eu tenho que retirar do 34, eu tenho que retirar 4 unidades e tenho que retirar uma dezena. Vamos começar com 4 unidades. Então eu vou lá no 34 e vou tirar 4 unidades. Tirei uma, tirei duas, tirei 3, tirei 4. Sobraram quantas? Nenhuma. Sobraram zeros, ok? E eu tenho que retirar uma dezena. Então eu vou lá e vou tirar uma dezena. Tirei uma dezena, sobraram quantas? Uma, duas. Então o resultado, 2 dezenas, 0 unidades, ou seja, o resultado é 20. Essa é a ideia da adição. É claro que vocês já conhecem outras formas, vocês conhecem o algoritmo da subtração e a maioria de vocês resolvem as operações usando o algoritmo, né? Mas é muito importante que vocês entendam o porquê que esse algoritmo ele funciona dessa forma, que seria isso aqui, ó. Seria 34, opa, deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima, porque senão não vai dar para vocês verem. Seria isso aqui, ó. Seria 34 menos 14. Aí você faz 4 menos 4, 4 menos 4, 0, 3 menos 1, 2. Ok, beleza, pessoal? Então é isso. Vamos adiante. Vamos fazer mais um outro exemplo. Eu tenho que fazer agora outro exemplo de modo intuitivo. Eu tenho que fazer 532 menos 127. Então vou usar as cores de novo para representar a unidade. Vou colocar bem aqui a legenda, ó. Unidade, dezena e centena. Unidade eu vou pôr de vermelho. Dezena eu vou pôr, como eu já tinha feito, de azul. E centena eu vou pôr de verde. Centena verde, ó, beleza? E aí eu vou representar lá o 532. 532 são 5 centenas, então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? São 3 dezenas, então vamos colocar as 3 dezenas. 3 dezenas, 1, 2, 3. E 5 unidades. 5 unidades, 5 unidades é isso? Não, 2 unidades, perdão. 2 unidades, vamos colocar aqui 2 unidades. 1, 2. E eu quero retirar 127. Então a gente vai se deparar aí com um problema. Por quê? Qual é o problema? Eu tenho que ir tirando, ó, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Eu tenho que tirar 7 unidades. E aqui eu só tenho 2, olha só. Como é que eu vou tirar 7 de 2? Não dá para tirar 7 de 2. E aí que é revelado um segredo que vocês sempre fazem nas subtrações, que é o tal de emprestar. Pega o emprestado, na verdade não é emprestado. É o que a gente chama de transformado, é uma transformação que é feita. O que acontece? Na verdade, ó, quando acontece essa situação de você ter que tirar uma quantidade maior de outra, que é menor, tipo se tirar 7 de 2, não dá para tirar 7 de 2, vai haver uma transformação. Por exemplo, o que vai acontecer? Aqui, ó, você vai ter que pegar uma dezena dessas que estão aqui e fazer uma transformação nessa dezena. Ela vai passar para as unidades. Lembrando daquela relação, velha relação lá dos anos iniciais. Uma dezena equivale ao quê? A quantas unidades? Uma dezena equivale a 10 unidades. Então você vai pegar essa dezena bem aqui e vai transformar ela e colocar ela na coluna das unidades. Só que quando você pôr ela na coluna das unidades, ela vai passar a ser 10 unidades. Aí você vai escrever 10 unidades. Ó. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Estão aí as 10. Ó. Então essas aqui, ó, todas essas que estão aí, ó, elas são as que vieram daquela dezena lá, ó, ok? E lá ela sumiu. Ela saiu de lá e virou 10 unidades. Vou até, ó, riscar lá, ó, porque ela saiu de lá. Beleza? E a gente vai poder dar prosseguimento normal. Nós vamos tirar as 7. Vamos lá, vamos tirar as 7 unidades. Vou tirar de baixo para cima, de cima para baixo. Vamos tirar aqui, ó. Tirei uma. Tem que tirar 7, né? Tirei 2, tirei 3, tirei 4, tirei 5, tirei 6, tirei 7. Que foi que sobrou, ó? Sobraram essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar aqui no resultado, 5. Partindo para as dezenas, ó, eu tenho que tirar 2 dezenas. Eu tenho 2 que sobraram, então eu consigo tirar, ó. Tirei uma, tirei 2. Só que aí não sobrou nenhuma, sobraram 0. E eu tenho que tirar uma, ó, eu tenho que tirar uma centena. Vou tirar uma centena, ó. Vou tirar uma centena. Vou tirar uma centena. Vou tirar uma centena. Então, tirando uma centena, nós ficamos, ó, tirei uma, sobraram essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Coloca lá no resultado. Então, o resultado é 405. Beleza, pessoal? É isso. A subtração é isso. Uma coisa importante é que quando você tem 532 menos 127 e isso é igual a 405, cada termo desse aí ele recebe um nome, né? O primeiro termo, que é o 532, nesse caso ele é chamado de minuendo, tá? O segundo termo, que nesse caso é o 127, ele é chamado de subtraindo, ó, subtraindo. E o resultado, né, da operação, ele é chamado de resto ou diferença, tá? Isso aqui também são apenas o nome que é dado a cada elemento da subtração, tá bom? Diferença. Ok, muito bem. Essa mesma operação, fazendo pelo algoritmo, ela seria 532 menos 127. Seria isso. Aí, ó, lá a gente está acostumado com um tal do pedir emprestado, que na verdade não é pedir emprestado, o correto é transformar. Então aqui, ó, 2 menos 7, não dá para tirar 7 de 2. O que acontece? O 3, ó, você tira uma dezena do 3 e ele passa para as unidades, aí passa a ser 12. E o que era 3 fica 2 dezenas. Aí você vai ter 12 menos 7 que dá 5, 2 menos 2 que dá 0 e 5 menos 1 que dá 4. Assim funciona no algoritmo e espero que vocês já estejam craques no algoritmo, tá bom? Outra situação que nós vamos ver aqui, ó, é a relação entre a adição e a subtração. Existe uma relação importante. Essas duas operações, elas estão relacionadas, tá? E nós dizemos que uma é o inverso da outra, tá? Entre adição e subtração. Uma é a operação inversa da outra. Vocês vão entender por quê agora. É isso bem aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, se eu tenho 400 menos 343. Pausem o vídeo e façam a conta aí para mim, por favor. Pausaram o vídeo? Fizeram a conta? Tá, se você achou o resultado igual a 57, vocês acertaram. 57. Agora vamos fazer uma adição. Por exemplo, toda vez que você fizer uma subtração, o resto dessa adição, o resultado, somado com o subtraindo, o resultado vai ser igual ao minuendo, ao primeiro ali. O que eu tô querendo falar? Se você pegar, por exemplo, se você pegar 57 e somar 343, ou seja, fizer isso aqui, ó, de modo invertido e somando em vez de subtraindo, você vai encontrar aí os mesmos números, só que ali você tem uma subtração e aqui você tem uma adição, tá? E como na adição vale a propriedade comutativa, você pode ter também, ó, 343 mais 57, que também vai dar 400, tá? Na subtração depois nós vamos ver essa questão das propriedades, mas
não vale a propriedade comutativa, né? Por exemplo, 5 menos 2 dá 3, mas 2 menos 5 não dá 3. Não tem como fazer 2 menos 5, certo? Outra coisa, inclusive, pessoal, eu queria mostrar para vocês, ó, no livro de vocês tem um jogo. Na página 185, tem um jogo lá muito legal para vocês, que vocês devem acessar via QR Code. Então, vão na página 185, lá tem um jogo chamado Alpha Memória. É um jogo da memória para você testar seus conhecimentos aí sobre esse conteúdo, tá bom? Você vai fazer operações mentalmente e vai tentar vencer esse jogo. Convide alguém aí da sua família para tentar fazer junto com você, tá bom? E pra gente finalizar aqui essa parte, essa recapitulação, porque vocês tiveram como atividade para casa nas últimas aulas algumas leituras, alguns mapas conceituais, como eu falei, algumas atividades sobre isso que eu estou falando no vídeo. Então é só para a gente retomar e dar sequência. Na próxima aula a gente vai ter um vídeo sobre multiplicação, tá bom? Um vídeo bem legal. Expressões numéricas que envolvem adição e subtração. Olha só, expressões numéricas. É só um detalhezinho que eu preciso adiantar logo para vocês, que é isto bem aqui. Vamos supor que eu tenha, estava lá na leitura, hein? Vocês viram esse exemplo lá. 378 menos 190 menos 117. E da mesma forma, aqui eu vou dividir aqui em duas partes. 378 menos, parênteses, 190. Opa, eu coloquei 80. Vamos corrigir aqui. Ó, menos 190 menos ou mais 117. Qual que é a diferença dessas duas operações? Observe, na primeira a gente tem duas subtrações aí na sequência, uma expressão numérica que nós temos duas subtrações. Na segunda nós temos uma subtração e uma adição, porém a grande diferença está nessa parte bem aqui, que são os parênteses. Toda vez que você observar em uma expressão numérica, em uma conta para você resolver, tiver esses parênteses com outra conta dentro, esse parênteses ele é sinônimo de prioridade. Você deve resolver imediatamente a conta que está lá. Então aqui, ó, primeiramente a gente vai ter que fazer essa conta bem aí, ó. 190 mais 117. Pausem o vídeo e façam aí. Vamos ver se vocês encontram o mesmo resultado que eu. Pausaram? Muito bem. Se vocês encontraram 307, o resultado está certo. 307. E aí você repete, ó, aquela parte inicial que ficou lá, ó, 378. Aí você coloca aqui, ó, 378 menos 307. E aí você faz agora a subtração normal. 378 menos 307. Fizeram? Pausem aí o vídeo e façam. Pausaram? Muito bem, se vocês encontraram o resultado 71, vocês acertaram. Ok, 71. Qual que é a diferença da primeira para a segunda? Porque quando há parênteses, você deve imediatamente fazer o que está lá. Imediatamente. Mas quando não há parênteses, você tem que seguir na ordem. Você tem que resolver tudo na ordem que estiver aparecendo. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, ó, eu tenho que obrigatoriamente resolver primeiro esses dois. Primeiro, a subtração desses dois. 378 menos 190. Aí o resultado que der, que eu vou colocar aqui, ó, eu vou fazer menos o 117 que ficou lá esperando. Pausem o vídeo e façam a conta aí do 378 menos 190. Pausaram? Muito bem. Se vocês acharam 188, vocês acertaram, hein? Parabéns. E aí sim você vai fazer esses dois aqui, ó. É importante que em expressões numéricas vocês precisam ter muita organização, para vocês não se perderem. Essas aqui são simples, mas lá na frente nós vamos ver umas bem grandonas, assim, que se você não tiver organização, fica passível de cometer erros por besteira, por desatenção e por falta de organização. O resultado aí, se vocês fizeram a conta, também, né, vai dar 71. Ok, gente. Ok, pessoal. Vamos fazer só mais uma pra gente encerrar, tá? Mais uma pra gente encerrar. Eu vou deixar para vocês fazerem aí no caderno de vocês, ó, 200, e esses vão mandar a foto para mim no Google Classroom. 234 menos 55 mais 70 menos 12, fechou aqui, mais 11 menos 38. Ó, essa aqui já é maior do que a outra, tá vendo?
Então vai ficar para vocês, ó, como tarefa para vocês fazerem essa bem aí. E aí o que eu quero que vocês observem aí, ó. Cuidado. Já sabe que aqui, ó, é prioridade. Tem que fazer primeiro essa conta bem aí. E dentro dessa prioridade, como são 3 termos ali, ó, dentro dessa prioridade, você deve fazer na ordem. Primeiro você faz esses 2, aí o resultado que der você faz menos 12, tá bom? E depois que você resolver aí essa conta que está dentro dos parênteses, você segue as outras resolvendo na ordem. Ok? Pausem o vídeo, anotem isso, respondam no caderno de vocês, depois mandem a foto para mim para eu ver se vocês fizeram direitinho, fizeram organizado, hein? Façam organizados para eu... eu vou gostar se estiver organizado, tá bom? Vou colocar aqui, pausaram o vídeo, responderam? Vou colocar aqui o resultado final e lá no Classroom depois eu coloco a resposta completa para vocês. Se o resultado final de vocês foi 94, vocês acertaram, tá bom? O resultado foi 94. Dúvidas? Pode comentar lá no Classroom, no fórum, tá bom? Do plantão de dúvidas. Estou esperando vocês lá. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser. Valeu!